Você já sentiu que está vivendo a mesma vida em dias diferentes? Acorda, respira, tenta, mas é como se o destino já estivesse escrito. As mesmas pessoas, os mesmos medos, os mesmos pensamentos que você jura que vai vencer e que voltam como se estivessem te esperando. Mas e se eu te disser que o que você está chamando de vida é só uma linha do tempo, entre milhares disponíveis? E que existe um momento, quase imperceptível, em que a realidade pergunta, sem palavras: você quer continuar aqui? Ou está pronto para mudar de mundo? Não um mundo com novos lugares, mas um mundo onde você é outro. Bashar chama isso de mudança de linha de tempo, a arte de trocar de realidade sem trocar de corpo. E se isso parece impossível, é apenas porque você aprendeu a acreditar que o tempo é uma estrada, quando na verdade ele é um oceano. Você não está preso onde está, você está apenas sintonizado nessa frequência. E tudo o que está sintonizado pode ser ajustado. Você não percebe, mas a realidade está sempre tentando te contar em qual versão de si mesmo você está vibrando. Ela responde com pessoas que reagem de formas previsíveis, situações que se repetem e pensamentos que surgem antes mesmo de você escolher pensar. É por isso que tantas vidas parecem um ciclo. Não é azar, é ressonância. Tudo o que existe ao seu redor é consequência do que vibra dentro. E aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir. Não existe mudança verdadeira enquanto a frequência permanece a mesma. Você pode trocar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se continuar carregando a mesma assinatura emocional, vai recriar a mesma vida com rostos diferentes. Isso não é punição do universo, é matemática vibracional. A mente comum pensa que mudar de vida é mudar as circunstâncias. A consciência entende que mudar de vida é mudar o campo energético que sustenta as circunstâncias. A maioria vive reagindo. Tenta apagar o incêndio do lado de fora sem perceber que o fogo está aceso por dentro. Frequência não se finge. Frequência se sente. E o universo só responde ao que é verdadeiro. Pense em um rádio antigo. Você pode girar o botão, mas só escuta com clareza a estação que combina com a frequência. Todas as outras continuam existindo, mas você não ouve. A vida funciona da mesma maneira. Você não cria a nova realidade. Você se alinha com ela. E quando isso acontece, ideias chegam, pessoas aparecem, caminhos se abrem como se sempre estivessem lá. Você só não estava sintonizado. Mas aqui está a pergunta que ninguém responde de forma prática. Como mudar de frequência? Como trocar de linha do tempo? Se você ainda sente medo, culpa, dúvida, raiva, Bashar diz: você só pode viajar para uma realidade cuja vibração você já aprendeu a sentir, mesmo antes de ela existir fisicamente. Primeiro você vibra, como se já fosse. Depois, a realidade entende e copia. O problema é que fomos ensinados a sentir depois que algo acontece, nunca antes. Você foi treinado a esperar provas para só então acreditar. Só que no campo da consciência, a ordem é inversa. Primeiro você vibra, depois vê. Primeiro sente como se fosse real, depois a realidade se reorganiza para espelhar esse novo estado. O erro é tentar mudar o espelho sem mudar o rosto. A vida não é um roteiro fixo, é um reflexo. Mas por que parece tão difícil? Porque existe uma força invisível chamada identidade vibracional. Você se acostumou com o que sente mesmo que doa. Raiva, falta, medo, ansiedade. Tudo isso também é familiar. E aquilo que é familiar, o cérebro chama de segurança. Então, mesmo que conscientemente você diga eu quero mudar, subconscientemente existe um corpo dizendo mas eu não sei viver diferente. E é por isso que o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você realmente é, ao que você vibra quando ninguém está vendo. Só que aqui está a fissura na parede, a brecha para outra linha do tempo. Se a realidade é um espelho, ela não pode resistir a um reflexo verdadeiro. Quando, mesmo no meio do caos, você escolhe sentir um novo estado, não fingir, mas realmente sentir, a estrutura da linha do tempo começa a se romper. Pequenas coincidências aparecem. Pessoas com a mesma frequência atravessam seu caminho. Pensamentos diferentes começam a surgir como se não fossem seus, e quanto mais tempo você permanece nessa vibração, mais o velho mundo deixa de te reconhecer. Trocar de linha do tempo não é magia, é consistência vibracional.
não é repetir frases positivas enquanto o peito está em colapso. É escolher, por alguns minutos por dia, um sentimento alinhado com a vida que você diz que quer viver. Mesmo que pareça mentira no começo. Mesmo que o corpo resista. Mesmo que a mente tente te puxar de volta para a versão antiga. E talvez você diga, mas eu não consigo sentir paz quando tudo dá errado. Não consigo sentir abundância se falta dinheiro. Não consigo me amar se vivo me comparando. E é aqui que quase todos desistem, porque acham que sentir é consequência, não escolha. Só que ninguém te contou que você não muda de realidade quando a vida melhora. A vida melhora quando você muda de realidade interna primeiro. Esse é o ponto em que a maioria volta para a antiga linha do tempo e onde poucos atravessam o portal. Existe um instante, silencioso, quase imperceptível, onde você percebe que o medo ainda existe. A dúvida ainda existe, mas algo dentro de você se recusa a viver a mesma história. Não é coragem gritando, é um sussurro. Chega. E esse chega não é contra a vida, é a favor da sua alma. É nesse momento que a mudança de linha do tempo começa de verdade. Não com aplausos, não com luzes, mas com um simples ato de consciência, escolher vibrar diferente do que o mundo espera de você. Escolher ser presença onde antes havia reação. Escolher respirar onde antes havia pressa. Escolher confiar onde antes havia controle. É sutil, é invisível, mas é exatamente aí que a realidade entende. Você mudou. O universo não muda quando você decide. Ele muda quando você sustenta a decisão. A maioria até tenta sentir diferente por algumas horas, talvez um dia, mas volta para a frequência do costume. Volta a reclamar, volta a se comparar, volta a acreditar que é vítima das circunstâncias. E a realidade, como um espelho obediente, apenas devolve. Então, é isso que você escolhe continuar sendo. É aqui que muitos dizem, mas eu tentei e não funcionou. E na verdade, não é que não funcionou. É que você tentou vibrar diferente morando no mesmo corpo emocional de antes. A mudança de linha do tempo não responde ao esforço, responde à coerência. Você até pode enganar os outros com palavras, mas o universo lê a sua vibração, não o seu discurso. E a vibração não é pensar positivo, nem recitar frases prontas. Vibração é aquilo que o seu corpo acredita quando você fecha os olhos, é o que o seu peito sente quando ninguém está vendo. É a emoção que se repete automática quando algo dá errado. Esse é o ponto mais profundo da sua frequência, e é justamente aí que a realidade se molda. Mas ninguém te ensinou a permanecer no novo. Desde criança, você aprendeu a pertencer ao medo do grupo, ao desconforto da escassez, à culpa de querer algo melhor. Crescemos com a sensação de que desejar outra vida é egoísmo. Então aceitamos a mesma vida repetida como se fosse destino. Só que destino não é o que vai acontecer. Destino é apenas aquilo que vai continuar acontecendo se você não intervir dentro de si. E então, a pergunta que começa a mudar tudo surge silenciosa. Como seria sentir outra coisa, mesmo com tudo igual por fora? Essa pergunta é perigosa, porque abre fendas na realidade. Quando alguém começa a imaginar sinceramente uma outra forma de existir, não como fuga, mas como verdade, algo dentro se expande. E você já não cabe mais na antiga versão de si mesmo. É aí que a antiga linha do tempo tenta te puxar de volta. Surgem pensamentos como: isso é besteira, não vai dar certo, quem sou eu para mudar? Pessoas começam a estranhar seu silêncio, sua calma, sua ausência de drama. Situações aparecem para te testar, não porque o universo quer te derrubar, mas porque ele quer saber: isso é mesmo quem você escolheu ser? Ou é só empolgação temporária? Bashar diz que toda mudança de realidade passa por um período de eco. O eco é a repetição do velho mundo tentando te provocar a voltar. É quando a vida parece piorar só para ver se você ainda vibra como antes. Se você reage, volta para a linha antiga. Se você permanece, atravessa. Não é castigo, é física. A vibração antiga precisa se desfazer para que a nova se estabeleça. E talvez agora você esteja sentindo exatamente isso. Um incômodo, uma pressão por dentro, uma vontade de mudar misturada com medo de perder quem você era. Isso não é fraqueza. Isso é o sinal de que você está na fronteira entre duas linhas de tempo. E fronteiras nunca são confortáveis, são lugares de travessia. Mudar de linha de tempo
não é desaparecer de uma realidade e acordar em outra. É permanecer exatamente onde está, só que vibrando diferente, até que a realidade não tenha outra escolha senão se reorganizar ao seu redor. E ela sempre faz isso. Não por mágica, mas por ressonância. A nova linha de tempo não começa quando a vida melhora. Ela começa quando, dentro do caos, você toma uma decisão silenciosa. Eu não vou mais sentir como antes. E é nesse instante que o mundo invisível muda. A partir daí, o universo começa a testar se essa decisão é real ou só entusiasmo passageiro. E ele testa com silêncio, com atrasos, com pessoas que não entendem, com situações que apertam as velhas feridas para ver se você sangra igual. É por isso que muitos desistem sem perceber que estavam a centímetros da virada. O velho mundo se despede gritando. A mente diz: volta, é mais seguro sofrer do que tentar algo novo. A frequência antiga é confortável, mesmo que doa. Existe uma parte do cérebro chamada sistema límbico que prefere o sofrimento familiar à liberdade desconhecida, porque para ele, conhecido é igual a seguro. E é nesse ponto que a travessia se torna mais difícil, não por falta de potencial, mas por apego ao antigo. Bashar explica que a chave de toda mudança de realidade está em uma coisa: agir como se já fosse. Não é fingir nem imaginar. É começar a escolher pensamentos, respirações, atitudes, postura corporal e até silêncio, como a versão que já atravessou. Você não espera se sentir pronto. Você age como quem já é. E essa escolha cria uma nova assinatura vibracional. O universo sente e responde. Mas atenção, agir como se já fosse não significa gastar dinheiro que não tem, abandonar tudo de repente ou ignorar a realidade. Significa algo muito mais sutil, sentir a partir do lugar onde você quer estar. É mandar uma mensagem com calma, é responder com amor onde antes havia defensiva, é parar de justificar a própria dor como identidade, é reconhecer que você sempre foi maior que a história que contou sobre si mesmo e de repente a nova linha do tempo começa a te enviar sinais, pequenas coincidências, pessoas dizendo coisas que você precisava ouvir, ideias chegando no banho, um pressentimento de que algo está se movendo mesmo que nada tenha mudado. Isso não é imaginação, é sintonia. Você está começando a habitar outra frequência e essa frequência já está habitando você. Mas o ponto mais crítico é esse: você não pode visitar essa nova vibração apenas nos momentos em que está bem. A verdadeira mudança acontece quando você escolhe essa frequência mesmo se tudo continuar igual lá fora. É fácil vibrar paz quando está tudo funcionando. O universo quer saber se você é capaz de vibrar paz quando não existe motivo para isso ainda. Esse é o segredo que separa quem atravessa de quem apenas ouve sobre atravessar. Você não vai acordar um dia e magicamente mudar de vida. Você vai pouco a pouco deixar de reagir como a antiga versão. E, quando perceber, conversas não te atingem mais, memórias não doem mais, batalhas antigas perdem sentido, não porque desaparecem, mas porque você mudou de frequência, e a realidade não consegue mais sustentar o que você não sustenta por dentro. Agora vem a parte que transforma a teoria em travessia. Como sustentar a nova frequência quando tudo ao redor insiste em te puxar de volta? Porque não basta entender. A mente entende rápido. O corpo leva tempo. A frequência é corpo. É respiração. É postura. É aquilo que você sente automaticamente antes de pensar. E mudar isso exige presença. Bashar diz que a âncora da nova linha de tempo é simples. Escolha um estado interno e permaneça nele mais tempo do que está acostumado a permanecer no velho. Parece pouco, mas é assim que o colapso da realidade começa. Só que esse estado precisa ser sentido, não dito. Palavras sem emoção não vibram. Emoção sem consciência vira vício. Consciência plus emoção é o ponto onde a realidade se dobra. Comece com algo pequeno, um momento por dia. 1 minuto em que você respira mais devagar do que o mundo. 1 instante em que você decide não responder com o automático. 1 segundo em que você percebe: eu sempre reajo com medo aqui, e hoje eu vou só observar. Isso não muda a situação, mas muda quem está dentro da situação. E quando o observador muda,
o reflexo muda. A maioria tenta controlar a tempestade. Quem entende, aprende a controlar o próprio vento. A realidade externa é lenta, a interna é imediata. Por isso, o acesso à nova linha de tempo começa no lugar mais ignorado de todos, na respiração. Não a respiração para sobreviver, mas a respiração para existir. Aquela que desarma o corpo, desacelera a mente e comunica para o universo. Eu não estou fugindo. Eu estou escolhendo. Pare por alguns segundos agora. Respire como respiraria alguém que já vive a vida que você quer viver. Não pense, sinta. O corpo dessa versão é mais solto ou mais tenso? Os ombros caem um pouco? O maxilar relaxa? A mente dessa pessoa tenta controlar tudo, ou confia no fluxo. Faça isso e perceba. Por um instante você cruzou a fronteira. Não fisicamente, vibracionalmente, e o universo registra. Mas, por que esse estado é tão difícil de manter? Porque o corpo, acostumado ao antigo, vai tentar voltar ao padrão. Vai mandar pensamentos. Isso é bobagem. Você vai se decepcionar de novo. Vai trazer sentimentos que você acredita que ainda são seus, mas são apenas ecos de versões passadas. Se você briga com eles, fica preso. Se observa, eles se dissolvem. E é nesse ponto que a travessia se torna real. Mudar de linha do tempo não é mudar a vida, é mudar quem está vivendo a vida. É olhar para o medo e dizer: você pode vir, mas não dirige mais. É ouvir a mente tentar sabotar e responder com silêncio. É sentir a ansiedade subir e ainda assim escolher uma respiração mais larga. Isso é mudança de frequência. Não é glamour. É disciplina consciente. Aos poucos a mente começa-se a entender que você não é mais a mesma pessoa. O corpo aprende a se sentir seguro sem drama. O coração entende que pode confiar sem ter certeza. E quando essa nova vibração fica mais familiar que a antiga dor, você atravessa. Sem fogos de artifício, sem aviso. Um dia você acorda e o mundo parece outro, mesmo sendo o mesmo. Pessoas agem diferente com você. Oportunidades aparecem. Coisas que eram impossíveis começam a fluir, porque a realidade não teve outra escolha. Ela apenas copiou sua nova vibração. Talvez você espere sentir algo extraordinário antes de acreditar que mudou de linha do tempo. Mas a verdade é mais silenciosa. Não é fogo de artifício, não é epifania, é paz. Uma paz que não vem porque tudo está perfeito, mas porque você finalmente parou de lutar contra o que sente. A mente antiga chamava isso de desistência. A consciência chama de aceitação. É nesse instante que a chave vira. Você para de pedir para que a vida te prove algo e começa a provar para a vida quem você é. O espelho deixa de ser seu inimigo. A realidade deixa de ser uma parede e vira um reflexo. Você percebe que nada, nem ninguém, estava te prendendo. Eram suas próprias respostas automáticas, sua fidelidade a uma vibração antiga, seu apego ao personagem que você acreditou ser. E então você entende. Mudar de linha do tempo não é sobre escapar da vida que você tem. É sobre se tornar alguém que já não combina mais com ela. A velha realidade não some de uma vez. Ela se afasta devagar, como um eco que vai ficando distante. Pessoas que vibravam no seu antigo nível começam a se afastar sem drama. Assuntos que antes te afetavam agora parecem distantes, quase irreais. Lugares que antes te prendiam agora parecem pequenos demais. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou e a nova vibração não sustenta mais aquilo que antes te definia. A vida, que antes era resistência, começa a virar resposta. As coisas não ficam perfeitas, ficam coerentes. Você percebe que não controla nada, e mesmo assim, tudo flui melhor. Não há mais urgência em provar nada para ninguém. Existe apenas uma certeza silenciosa. Eu escolho permanecer. E permanecer não é nunca mais sentir medo, tristeza ou dúvida. Permanecer é senti-los, sem se tornar eles. É ser o espaço que observa, é ser a presença que acolhe, é caminhar entre linhas de tempo não com pressa, mas com consciência. E talvez, enquanto me escuta agora, exista uma parte em você que já entendeu que não dá mais para voltar, que mesmo sem saber como, algo em você já atravessou, que a antiga versão já não serve mais como roupa que não cabe no corpo. Se isso faz sentido,
Então você sabe, o trabalho agora é permanecer nessa vibração até que a realidade copie. E ela vai copiar. Sempre copia. Se esse vídeo te lembrou de algo que você já sabia, mas tinha esquecido, fica aqui comigo. Se inscreve e continua nessa jornada. Não porque você precisa, mas porque você sente que não quer mais atravessar isso sozinho. E antes de sair, escreve nos comentários: eu escolho vibrar diferente. Não é só uma frase, é sua nova linha do tempo começando a existir.